Muito boa noite a todos, que tenhamos um momento de tranquilidade na nossa reunião e que possamos, nesta noite, prestar bastante atenção na mensagem que o nosso irmão Paulo vai trazer para nós a respeito de Jesus. O tema é o significado de Jesus entre nós. Mas antes nós queremos pedir ao nosso irmão Roberto que faça a prece inicial, pedindo a Jesus que nos abençoe e abençoe a todos que estão nos vendo nesse momento, que estão conosco. Queridos irmãos, em primeiro lugar, boa noite a todos. Vamos então, amados irmãos, mentalizarmos o Mestre Jesus, a fim de que Ele nos ampare neste trabalho, intuindo o nosso irmão palestrante, trazendo-nos ótimas vibrações de amor, de paz, para que a nossa reunião desta noite transcorra-se em plena harmonia, em abundância de paz e de amor. Querido Mestre Jesus, entregamos-nos a Ti neste momento, amado Mestre, a fim de realizarmos em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, mais este trabalho de fraternidade e de amor. Contamos contigo, Mestre querido, como sempre, agradecendo-te inclusive a oportunidade por este momento de intimidade com o plano espiritual maior, através de nossa abençoada doutrina. Sê conosco, querido Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Olá, queridos irmãos, muito bom dia, boa noite, boa tarde, porque nós estamos gravando esta palestra e, evidentemente, ela poderá ser ouvida a qualquer hora do dia, sem que perda de qualidade, né? Eu cumprimento a todos com muito carinho e convido-os a fazermos uma reflexão a respeito dessa época que estamos vivenciando. E eu diria assim que as religiões tradicionais comemoram por essa época a condenação e a crucificação de Jesus na chamada Semana Santa. Nós tivemos o tempo em que dela participávamos e depois os caminhos foram se desenvolvendo de outras maneiras e viemos conhecer um pouco mais da vida de Jesus, aquele a quem estamos nos referindo, de uma forma um pouco diferente através da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a mando dos espíritos superiores, sob o comando de Jesus Cristo, do qual estamos falando. Então, eu gostaria de recordar algo que diga respeito à infância, à juventude, à vida de Jesus antes da crucificação. Com todo respeito àqueles que o comemoram, que o veneram, que o adoram crucificado, na doutrina espírita nós vamos conhecer um Cristo um pouquinho diferente. Eu gostaria de colocar para vocês aquilo que eu anotei como um instrumento de prosseguir, não é? A gente precisa pesquisar para fazer a exposição pela responsabilidade que ela oferece. Então eu gostaria de começar dizendo assim: o calendário romano assinala nesta data como aquela
em que Jesus foi condenado e levado à morte na cruz. Todos se recordam dele no Domingo de Ramos, quando deu entrada em Jerusalém, montado sobre um burrinho, e aplaudido pela multidão que o aguardava, porque dele esperavam atitudes, digamos assim, políticas, que combatesse, que destituísse o poderio romano daquela região. Então a festa foi muito grande porque eles acreditavam que Jesus viria dar o grito de independência, digamos assim, a libertação do jugo romano a qual o povo judeu daquela época era submetido. Então ele deu entrada em Jerusalém e foi depois aplaudido, como já dissemos, teve o seu período de pregação e naquela oportunidade ele já estava concluindo a sua tarefa de pregar a boa nova do reino àqueles que o seguiam, como está pregando a nós 2000 anos depois que pretendemos ser seus seguidores. Então, seguindo aquela cronologia, Jesus foi então condenado e levado à cruz. Tinha ao seu lado 2 ladrões igualmente condenados pelo crime de roubo. Mas aquele homem não havia praticado crime algum. Pelo contrário, era conhecido como um benfeitor. Curava cegos, leprosos, fazia andar coxos e paralíticos, erguia os caídos da alma, porque ele veio para todos. Haviam aqueles enfermos do corpo, mas também enfermos da alma, como nós vamos aqui, de passagem, recordar Maria de Madalena, que era tida como uma mulher de vida duvidosa, possessa ou possuída por demônios que a escravizavam. Então ele, na sua pregação, deu muita atenção às pessoas que eram pobres, enfermas também da alma, né? E dizem que ele tinha um olhar belo e tranquilo, e quando ele os pousava em alguém, era como raios luminosos que penetravam os recônditos da alma. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia de pescadores, e só passou a ser conhecido aos 30 anos de idade, quando começou suas pregações pela região. Seu primeiro milagre foi naquelas bodas de Canaã, onde, a pedido de sua mãezinha, transformou a água em vinho naquele casamento, naquele tempo chamado de bodas, né? Ali foi sua primeira manifestação do poder que trazia consigo. Suas palavras, seus ensinamentos, sua mensagem passaram a incomodar os poderes constituídos da época, e foi por essa razão que ele foi condenado ao sacrifício da cruz. Então Emmanuel, certa feita, ditou a Chico Xavier uma letra de uma música que foi gravada por um cantor muito querido nosso e que tem o título O Homem. Eu gostaria que vocês acompanhassem esta canção para que reflitamos sobre ela, o seu conteúdo, a sua mensagem nela contida. Então, eu vou pedir a vocês que ouçam essa canção, mas prestem atenção na letra que nos é oferecida. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração.
Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar sobre a semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer nascer em si a flor do bem, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E então, queridos irmãos que nos ouvem, nós apresentamos essa versão dessa música tão linda, falando de um Jesus que tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma linda canção que jamais se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, nos leva à música, mas também caminhou pelos montes, também caminhou pelas praias do mar da Galileia, particularmente no entorno do lago do Tiberíades, onde convidou os primeiros discípulos entre pescadores humildes que ali habitavam. E com eles depois seguiu sua pregação pelas aldeias vizinhas,
como Betsaida, como Betesda e principalmente Cafarnaum. Então ele andou pelos campos, andou pelos montes e andou pelas praias, sempre levando o seu amor, suas palavras de conforto, referindo-se ao Pai maior, a quem ele veio a seu comando, a seu mando, para exercer essa tarefa na terra. Então Jesus, com o seu olhar magnânimo, comovia as pessoas que o assistiam e que o viam. Dizem que o seu olhar era tão belo que as criaturas ou o amavam de imediato ou então dele fugiam, porque aquele olhar doce, meigo, sereno, penetrava o interior de cada criatura, como fez certo dia, destacando-se aí a figura de Madalena, que já dissemos, que o foi procurar como um homem comum. Tivera dele notícias, através de seus criados, que dele falavam como algo diferente, como um homem diferente, e ela então se propôs a ir conhecê-lo para provar que ele realmente era um homem diferente. E apresentando-se diante dele com o ombro descoberto, para ver qual era a sua reação perante sua beleza, sentiu dele o olhar que a envolveu naquela frase que lhe disse: cobre o teu corpo. Viestes tarde, Madalena. E ela então: como sabes o meu nome? E ele disse: o pastor conhece as suas ovelhas. Olha a doçura, lidando com uma mulher tida como perdida. Então, pelos campos, pelas praias, em todos os lugares, e talvez não nos templos, nas tribunas, mas sim entre o povo que o procurava, que o buscava para beneficiar-se dele. Isto incomodou muito os poderes constituídos da época. Naquele tempo, o imperador romano era Tibério César, que despachou Públio Lentulus, o senador romano, para ir até Jerusalém, até a Galileia, para provar, para conhecer este homem e trazer dele notícias. E Públio Lentulus, conhecendo superficialmente Jesus, porque não esteve com ele, mas ouviu dele, escreveu uma carta então a Tibério César, narrando assim, que eu vou ler para vocês essa carta, descrevendo aquele homem diferente. Disse ele então para Tibério César: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, ou seja, é classificado como profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. E continua ele narrando: em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura, descrevendo o perfil físico de Jesus. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em usa nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno.
nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende e que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Na palestra contenta, mas o faz raramente. Ou seja, na sua fala, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso que me pediste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível à tua presença. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem, é aquele que se destaca na apresentação não somente física, mas também na sua expressão verbal, nos seus gestos que só eram de amor. Então, queridos irmãos, essa descrição foi feita no tempo em que Jesus estava aqui entre nós, ainda no corpo físico. E é este Cristo em que a doutrina espírita acredita, em que é revelado como aquele que só se deu ao sacrifício da cruz, porque precisava dar um exemplo a todos nós, para que o sacrifício nunca nos seja tão difícil quanto fazemos. Então, este homem é o que foi levado à cruz, que algumas religiões comemoram agora. Mas para nós, da doutrina espírita, do espiritismo, nós queremos homenagear esse homem como este Cristo que nos foi narrado por Públio Lentulus e que a música também nos revelou. Então, é este Cristo que nós seguimos, atuante, em ação, e não um Cristo vencido, crucificado, pregado na cruz. Vamos venerá-lo, vamos adorá-lo, vamos homenageá-lo, mas aquele Cristo vivo, de braços dados conosco, sempre, como sempre agora e para todo sempre. Que Ele nos abençoe. Assim, queridos irmãos, após esta maravilhosa mensagem, essa melodia que sensibiliza o nosso coração, nós vamos encerrando a nossa reunião dessa noite, convidando agora a nossa querida irmã Angelina para fazer a prece e a irradiação em nome de todos. Então, meus irmãos, nós somos e devemos sempre ser imensamente agradecidos a Deus nosso Pai por nos ter enviado o nosso Mestre Jesus, porque antes dele nós éramos brutos demais e depois dele nós compreendemos o que é a doçura, o que é a meiguice,
e que essas duas qualidades são as que fazem felizes os nossos corações e granjeia grandes amigos. Então, vamos elevar o nosso coração até Deus, nosso Pai. Senhor Deus, no momento presente que estamos vivendo, é de muita dor e sofrimento. E por isso, nem todos conseguem manter o equilíbrio e revoltam-se contra a previdência divina. O nosso anseio, Pai, é que este momento se abreviasse. Mas sabemos que tudo tem o seu tempo e que tudo permanece enquanto é necessário. Ajuda-nos a esperar pelo Teu tempo, sem aflição. Segura firme nossas mãos e aumenta nossas forças na caminhada da vida. Conduze-nos pelo melhor caminho, guardando os nossos passos. Protege-nos, Senhor, do mal e fortalece a nossa vontade para extinguir o mal que ainda existe dentro de nós. Aumenta a nossa fé e renova cada dia a nossa confiança. Guia-nos nas nossas escolhas, para que elas não nos afastem de Ti, e abençoa o nosso propósito de sermos melhores a cada dia. Que a Tua presença possa se fazer sentir em nossas vidas, para que o nosso coração alcance a paz. Obrigado, Pai, e abençoa-nos. Que assim seja. Estamos então chegando ao final de mais uma reunião e convidamos a todos para refletirem sobre o que ouviram nessa noite, sobre a mensagem, a importância de Jesus entre nós. E para que na próxima semana, na próxima quinta-feira, possamos estar unidos em nome dele, mais uma vez, aprendendo, compreendendo as suas palavras, os seus ensinamentos. Boa noite a todos.